A gravidez pode ser um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, mas nem sempre a recuperação é tão fácil e boa assim. O nascimento de um filho não é somente um mar de rosas. O sentimento de tristeza, o desespero constante e o desinteresse pelas coisas diárias da vida podem ser sinais da depressão pós-parto. No Instante Saúde de hoje, você confere sobre essa doença que atinge mais mulheres do que você imagina. Os sintomas da depressão pós-parto são os mesmos sintomas de qualquer quadro depressivo, então a gente pode esperar mudanças no apetite, para mais ou para menos, alterações de sono, principalmente a insônia, mas também às vezes pode ter uma sonolência excessiva, especialmente durante o dia. A gente pode ver uma redução do ânimo, perda de vontade de fazer as coisas, redução da energia e as alterações de pensamento e de humor, elas são muito típicas da depressão, então pode ter uma tristeza, uma vontade de chorar, uma vontade de não fazer nada, uma perda da vontade de interagir, ou então uma irritabilidade, perder a paciência, sentimentos de culpa, sentimentos de inadequação, de incapacidade, mas um traço muito comum e muito típico da depressão pós-parto, que na verdade é um dos maiores sinais de alerta que a gente levanta, é quando a mulher ela começa a ter uma dificuldade de ter vínculo com aquela criança. Então ela sente que ela é incapaz e ela não tem vontade de estar com a criança, de cuidar dela, de interagir. Muitas vezes ela não fala isso porque ela tem muita culpa, ela se sente muito defeituosa, mas às vezes os parentes notam que ela não quer cuidar, ela não quer estar junto e muitas vezes isso pode aparecer até como um desejo de ferir a criança, de machucar a criança. Nos casos mais graves, em que a mulher pode até ter ideação suicida, isso também pode aparecer como uma vontade de machucar ou mesmo de causar a morte ao seu filho. As complicações que a depressão pós-parto pode trazer, principalmente quando não tratada, é de se tornar uma depressão crônica. E aí, quanto mais tempo se passa com sintomas, mais prejuízos à vida aquela mulher vai ter. E além disso, quanto mais crônico o transtorno, mais difícil vai ser o tratamento. Então a gente vai precisar de um tratamento por mais tempo, a gente vai acabar precisando usar às vezes um maior número de medicações, o que pode trazer mais efeitos colaterais também. E esse tratamento ele vai acabar não sendo tão eficaz quanto os transtornos que são precocemente tratados. Então, uma depressão pós-parto, assim como qualquer outra depressão, se ela se cronifica, ela vai trazendo uma maior dificuldade, mais prejuízos à vida. Por se tratar de um transtorno ali num período muito decisivo para a vida da criança que acabou de nascer, isso também pode trazer prejuízos para essa relação entre mãe e filho. Uma rede de apoio, ela é um dos principais fatores determinantes, tanto como prevenção quanto no tratamento. Então a gente sabe hoje em dia que mesmo mulheres com alto risco para desenvolvimento de depressão pós-parto, se elas têm toda uma rede de apoio garantida desde a gestação, com muita informação, com muito acolhimento, compreensão, ou mesmo que ela desenvolva o quadro e isso seja tratado de uma maneira respeitosa, sem julgamentos, isso melhora o prognóstico do quadro, né? Então, assim, uma mulher que tem uma forte rede de apoio desde a gestação, ela tem menos chance de desenvolver quadros de depressão. Caso ela desenvolva, a tendência é que o quadro seja menos grave e melhore mais rápido. Então, isso é algo que a gente reforça muito da importância de uma rede de apoio forte desde a gestação, mas principalmente no puerpério, que é uma época em que muitas vezes os cuidados se voltam todos para o neném e a mãe acaba ficando negligenciada. E esse é um período muito vulnerável para a mulher, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista emocional.
Se a depressão pós-parto não for tratada e se transformar numa depressão crônica, isso pode influenciar muito na formação do vínculo entre a mãe e o bebê. E a gente sabe que na fase logo após o nascimento é quando começam a se formar os vínculos e o neném ele é extremamente frágil, extremamente dependente. Isso do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista emocional. Então a criança que tem prejuízos da formação de vínculo tão precocemente, ela pode desenvolver ao longo da vida transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos emocionais que não necessariamente configurem um diagnóstico psiquiátrico, mas que possam acabar aparecendo em relações disfuncionais, em dependência extrema ou então em isolamento extremo. O nome depressão muitas vezes pode assustar, mas milhões de brasileiras passam por isso e não é motivo para ter vergonha. Então, sempre que você identificar características da depressão pós-parto, procure um especialista. O Instante Saúde chegou ao fim, mas se você quer saber mais sobre a nossa programação, fique ligado nas redes sociais da TV UVA. Até a próxima!